Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma vez aí o Pra Onde Vamos. É esse programa que a gente gosta muito de fazer, para quem se preocupa com os números do Brasil. E hoje aqui recebendo um convidado muito especial, um cara muito interessante, que traz discussões muito importantes, principalmente com o momento que a gente está vivendo, que é o nosso colega Igor Tupy. O Igor é economista, doutor em economia, é professor lá da Universidade Federal de Viçosa, e hoje vai trazer aqui para a gente um tema assim, totalmente na ordem do dia, que é a questão da resiliência das empresas diante da crise, né? Mais ou menos situando, o Igor vai conceitualizar isso melhor, tá ligado com a capacidade das empresas de sobreviver diante do cenário de crise aí. O Igor vai trabalhar isso melhor com a gente, né? Então, Igor, bom dia. Nós estamos gravando aqui hoje num sábado de manhã, né? Você está vendo isso, o pessoal está vendo aí mais adiante, mas queria dar as boas-vindas, te agradecer demais por atender o nosso convite, né? Se quiser dar suas saudações iniciais aí, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Wesley, Jonas, Wallace, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, assim, estar trocando, né, figurinhas e conversando com vocês. A gente já tem um bom tempo que a gente não põe o papo em dia, né, do CDPLAR, Jonas. A gente tinha esse papo bastante lá na 299, né, nos corredores do CDPLAR. Cafezinho. O cafezinho, né, assim. Mas é muito bacana, assim. O tema é bastante apropriado. Eu acho que agora, num momento como esse, um momento de crise, a gente passa agora a já ter que pensar nos próximos passos, a preparar as ações para a retomada do crescimento quando a gente tiver condições de retomar as atividades. E pensar na resiliência das empresas é fundamental. A resiliência, enquanto... Ô, Igor, só então antes de você começar, já mandar a mensagem pra gente, só aqui apresentar de novo aqui, assim, eu sempre erro essa mãozinha aqui. Nós estamos aqui com o Jonas, titular, comentarista nosso aí, comigo também, o Wesley Cantelmo, e com o Wallace Pereira, que está aqui de baixo, né? Sempre também trazendo comentários muito importantes, um economista que tem um entendimento muito grande também, principalmente dessa questão macroeconômica, né? Só antes, rapidinho, Igor, de você começar, então, só dar os números atualizados aqui da pandemia do coronavírus, né? O mundo está aí com 5.236.000 casos, né? Vou colocar aqui rapidinho hoje eu não vou nem colocar, para a gente ganhar tempo, vou só falar aqui os números. O Brasil está aí já na terceira, infelizmente, colocação do número de casos nesse ranking de casos mundial de coronavírus, né, com mais de 330.000 casos e com um número aí assustador e desolador de 21.048 pessoas, brasileiros, que perderam as suas vidas com o coronavírus. Novamente ressaltando, isso é o registro de números oficiais, né? A gente sabe que existe também uma subnotificação importante nisso. E o Brasil, e foi declarado inclusive ontem, né, pela Organização Mundial da Saúde, a América Latina já é o novo epicentro da crise do coronavírus, e o Brasil, o maior foco de preocupação mundial hoje, né? Então, só fazendo essa ressalva, uma semana cheia novamente do ponto de vista político. Ontem teve aí a liberação, né, pelo STF da íntegra do vídeo da tal reunião ministerial, algo assim desolador e assustador ver o quão a coisa pública tem sido maltratada, né? Pelo menos dentro do meu ponto de vista, por esse governo. Então, assim, eu que trabalhei muito tempo em governo, eu fico assustado em ver a retórica que tomou conta desse governo, né? Então, chega a ser assustador. Eu, na minha experiência, eu nunca vi algo do tipo, né? Algo daquele teor nefasto, sem preocupação com as pessoas. Eu realmente, particularmente, eu me sinto muito
assustado assustado não, eu fico chocado, né? A gente não pode se assustar diante disso não, porque é a realidade que nós temos que enfrentar e nós temos que enfrentar ela com vigor. Tá certo? Mas diante disso, né, a gente trazendo aí para a discussão do momento, né, da discussão do tema de hoje, já passa a palavra para o Igor, para ele trazer essa reflexão para todos nós a respeito da capacidade das empresas de enfrentar esse cenário de crise, né? Então, Igor, a palavra está contigo. Obrigado. Wesley, antes de entrar mais no mesmo tema, é bastante significativo quando você fala sobre isso, até porque você lidou com um cenário de desastre, né? Assim, então, dentro do governo, você lidou com um cenário de um conflito muito, muito duro, né? E que ainda tem suas implicações, né? Se você pega, assim, fugindo um pouco, se você pega o Mariana, por exemplo, hoje, né, dos casos confirmados, quase metade dos casos confirmados são de funcionários da mineração. Assim, você lidou com conflitos bastante complicados. Se o cenário como esse ainda é pior é bem pior, né? Assim, isso é muito complicado, assim, né? Puxando um pouco para esse gancho, porque além de você ter uma crise sanitária, uma crise de saúde, que por si afeta, assim, isoladamente afetaria as empresas, e afetaria o sistema econômico como um todo, né? Assim, você tem adoecimento de funcionários, você tem, né, perda de capacidade de manutenção de mão de obra, você tem uma crise econômica que vem a reboque, que se instala, e você tem uma crise política institucional profunda, né, que aumenta a incerteza na economia como um todo, que faz com que você não consiga vislumbrar nenhum cenário de melhora, nenhuma resposta efetiva, né? Então, vindo de um governo que está inerte, completamente inerte, um Ministério da Economia que não tem pensamento de longo prazo, não planeja, né? Então, se pensar num contexto como esse, né, todo esse cenário institucional e todo esse cenário político, essa crise política absolutamente desnecessária, né, criada dia após dia, ela aumenta muito a incerteza que as empresas enfrentam, né, e piora muito, piora bastante, né, as possibilidades de retomada de confiança, né, essa palavra que esse pessoal gosta muito, né? Então, assim, isso é muito complicado. Então, o cenário é um cenário catastrófico, a gente pode dizer. Você tem múltiplas crises. Você tem uma crise econômica, você tem uma crise social que se avizinha, né? À medida em que o número de mortes vai subindo e que os casos vão chegando para as comunidades mais carentes, você tem uma crise social que vai se desenhando. Você tem uma crise, claro, uma crise epidemiológica, uma crise na saúde, e você tem uma crise política. Então, o cenário que a economia hoje lida é um cenário de múltiplas crises, né? E é sobre esse cenário que a gente situa o debate hoje da resiliência econômica, né? Que surge ali pelos anos 2000, de 2008, 2009, com a crise, já distante, né? Já distante crise financeira global, né? A gente já nem lembra, tanta coisa aconteceu depois. E aí, essa discussão de resiliência vem um pouco trazer esse questionamento de como os sistemas e as empresas, o mercado de trabalho, como as economias regionais, né, respondem, recuperam, se adaptam ao cenário de crise. Então, um cenário como esse é um tema altamente relevante. No caso, as empresas, elas são fundamentais quando você pensa na resiliência da economia, né? Como a relação entre empresas e mercado de trabalho, né, vai resolver os dilemas principais que acontecem, né, nessa economia, quando você vai ter a configuração principal das perspectivas que você tem de impactos econômicos, né, e de recuperação, enfim. São essa estrutura que está dentro das empresas que vai, em última instância,
permitir, né, com que a gente tenha vislumbre esses cenários, esses potenciais cenários de recuperação, de resistência. Né? A empresa, quando no momento da crise, ela tem uma dicotomia que ela precisa reduzir custos, né? Mas ela precisa manter algum nível de atividade, que a permita recuperar no futuro. Né? E como ela vai resolver esse dilema vai ser muito importante. Né? Tem, em última instância, no cenário de crise, essa empresa, você tem níveis, né, de impactos. Esse nível de impacto pode ser, num primeiro momento, o quanto ela consegue manter de emprego. Isso tem uma série de implicações. Empresas que conseguem manter mais emprego, uma crise mais leve, por exemplo, né, elas geram uma maior resistência para essa economia. Hoje a gente já está pensando no nível acima dessa questão, o nível mais profundo, que é se essas empresas conseguem resistir, né, se essas empresas vão ficar vivas, em que medida essa crise vai impactar a existência das firmas, quantas falências vão vir. Né? E isso traz um outro nível de preocupação. Né? Porque a recuperação do emprego, mesmo a recuperação do emprego num cenário como esse, é muito mais difícil do que quando você pensa na recuperação em que há uma crise, as empresas trabalham com capacidade ociosa. Então, se recuperar preencher a capacidade ociosa, né, traz um ponto de uma perspectiva de recuperação. Você retomar a atividade quando muitas empresas foram à falência é um outro contexto completamente distinto disso. E muito mais difícil, ainda mais num contexto institucional como a gente tem no Brasil. Criar empresa não é trivial no Brasil. Sim. Ô Igor, aproveitando você falando isso, assim, cara, a gente, assim, do ponto de vista prático, né, como que você acha, assim, que a gente pode enfrentar isso? Porque é uma situação também, assim, muito incomum, né, mesmo diante de qualquer cenário, assim, de crise que a gente já observou na história, né, a gente tem uma crise que talvez ela venha das duas pontas, né, ela é tanto uma crise de demanda quanto de oferta. Demanda porque o pessoal está em casa, né, e de oferta porque boa parte das empresas estão sujeitas aí às medidas de isolamento, então, portanto, não tem sua capacidade de funcionamento prejudicada, de certa forma, né? Então, assim, do ponto de vista prático, como você que lida com esse tema da resiliência, como que se observa, como que a gente deve passar por esse momento, né? E como que a gente, eventualmente, precisa projetar para o momento seguinte de recuperação? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, eu acho que antes de começar a falar sobre isso, eu acho que a gente tem que já delimitar que a gente uma quebra com a falsa dicotomia CPF-CNPJ. Aqui a gente discutir a situação das empresas não significa dizer que a gente é contra o isolamento, muito pelo contrário. Né? E as evidências já apontam isso. Nós temos um estudo do CDPLA, né, do NEMEA, que saiu recentemente, que é muito interessante, que aponta exatamente isso. Que os cenários sem isolamento são muito piores para a economia do que cenários com isolamento. Então, antes de entrar nessa seara do que fazer, é importante já dizer que a gente não está aqui falando que a gente tem que manter a empresa aberta a qualquer custo. Né? E isso traz um desafio adicional para a gente. O que a gente tem agora que dizer é que, nesse exato momento, em termos de atividade produtiva de fato da firma, nós temos muito pouco a fazer. Porque existe uma crise mais emergente, que é a crise sanitária, que é a crise no sistema de saúde. Então, do ponto de vista de produção, o que a gente tem que pensar é os cenários para frente. O que a gente tem que pensar agora é garantir a viabilidade dessas empresas e que essas empresas, na medida do possível, mantenham emprego e se mantenham viáveis. Então, nós temos que garantir alguma disponibilidade de recursos para essas empresas, via política pública, sem dúvida,
para que essas empresas se mantenham viáveis, porque elas têm custos fixos e têm custos com mão de obra que é desejável que sejam mantidos, e elas estão sem fluxo de caixa nenhum. Então, essas empresas têm um fluxo de caixa drasticamente reduzidos, seja pela redução da demanda, seja pela paralisação obrigatória. E, além de tudo, elas têm uma redução do valor dos ativos. Empresas que têm mais ativos, elas têm uma redução do valor dos ativos. Então, você tem redução de valor de imóveis, tem a deflação de ativos, que também dificulta o acesso dessas empresas ao sistema de crédito convencional. Então, nesse contexto, o acesso das empresas aos recursos é muito reduzido. Além disso, o próprio sistema financeiro ele raciona crédito quando chega um período de crise. O sistema financeiro ele também tem um comportamento defensivo no período de crise, ainda mais um sistema financeiro como o nosso. Então, nós temos um sistema financeiro altamente concentrado, altamente focado em crédito de curto prazo, que tem uma estrutura que se beneficia de um alto spread bancário, e esse spread tende a aumentar no período de crise. Isso dificulta muito a situação das empresas, sobretudo das micro e pequenas empresas. As grandes empresas, elas ainda têm alguma reserva financeira, via de regra, para lidar com esses primeiros momentos. Alguma capacidade de manutenção. As pequenas empresas, particularmente, elas são muito mais vulneráveis a esse tipo de choque, e essa restrição de recurso, ela vai ser bastante severa. Então, o que a gente precisa pensar agora é como, no primeiro momento, curto prazo, como fazer com que as empresas não entrem em falência, com que elas se mantenham viáveis, para que, num futuro próximo, espero, quando a gente retomar as atividades, elas consigam também retomar. Então, eu acho que a gente precisa delimitar dois momentos aqui. A gente precisa delimitar um momento que eu chamaria de resistência. Então, essas empresas têm que resistir, elas têm que continuar viáveis, com a sua estrutura, porque elas precisam retomar. E aí, depois, a gente tem que pensar no cenário de recuperação, e aí um cenário de incentivo à atividade, enfim. Mas isso num segundo momento. Nesse momento, eu acho que é muito complicado pensar. E no curto prazo passa por uma política de financiamento, crédito a curto prazo, e repensar a estrutura financeira, porque todas as políticas que foram implementadas pelo governo até agora, de incentivo ao microcrédito, não têm sido efetivas. Porque ela é intermediada por um sistema financeiro altamente concentrado, um sistema financeiro que não vai... que tende a concentrar crédito, a racionar crédito, como a gente diria. Jonas, você quer fazer algum comentário? Sim, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E gostaria de dar um abraço acalorado e virtual, né? Em todos vocês aqui, principalmente no Igor Tupi, meu colega de gabinete no CDPLAR, né? E é sempre muito bom estar conversando com todos vocês, o Wesley e o Wallace aqui também, sempre fiéis aqui no programa, né? Eu vou fazer um comentário aqui brevemente ao Igor, né? Que ele fala sobre essa resiliência dos empregos, das empresas, né? Que são muito importantes, no que tange a harmonia das instituições, né? Nós temos aqui, para quem não sabe, os nossos ouvintes, né, nós temos aqui os três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, né? O executivo, que, no caso, é quem exerce, né, o poder, né, a presidência, os governadores dos estados, os prefeitos, aqueles que administram o país, né? Tomam decisões sobre as economias, investimentos, construções de escolas, hospitais, estradas, e determinam-se os direcionamentos econômicos para cada setor, né, seja o setor privado, seja o setor estatal, né?
legislativos, né, que vai fazer com que as leis se tornam efetivas para a população e fiscaliza o executivo, né, que são senadores, os deputados federais, né, os deputados estaduais, os municípios, no caso, são os vereadores, e o judiciário que aplica essas leis, né, que decidem os conflitos entre os cidadãos entre si, entre o cidadão e o Estado, né, e são exercidos sobre essas instâncias de âmbitos na justiça, né. No caso, assim, todos esses aspectos, né, dos poderes institucionais e a cada movimento, eles são muito sensíveis no que tange à economia. A gente vê, assim, que, pelo que eu percebo, nesse caso da sobrevivência, da resiliência das indústrias, que as regras do jogo econômico e de quem tem o poder para tomar de decisão tem que ficar muito claro para o investidor, para o empresário, né, que vai investir no longo prazo, que vai colocar todos os seus recursos e apostar, né, na exploração e na retirada de renda daquele recurso que ele aplicou, né? Então, a harmonia desses poderes, né, de modo, mesmo considerando nas acaloradas discussões democráticas que são normais, mas na tomada de decisão, principalmente nesse momento de crise, como que você vê essa relação dos poderes, né, tomando decisões conjuntas e decidindo, nós somos o governo, né, e nós vamos nos organizar dessa forma e assim será a regra do jogo daqui adiante. Né, essa pergunta básica, né, e fazendo um comentário, principalmente com relação a essa semana, né, e ao vídeo que saiu nessa última sexta-feira, né, dessa reunião, da fatídica reunião com os ministros, né, atacando os demais poderes, né, falando que tem que prender outros membros do executivo, prender outros membros do judiciário com ofensas, né, generalizadas, que são públicas, né? Como que isso afeta, né, na sobrevivência das empresas e do investidor, né, que vai pensar no longo prazo e vai pensar na extração do seu valor, da sua riqueza, da sua produtividade, a partir dessas regras do jogo que são muito instáveis, né, que a gente não sabe o que vai seguir adiante. Jonas, cara, assim, todo o cenário de crise institucional e todo o contexto complicado que a gente tem afeta bastante, né? Desde primeiro uma dimensão mais expectacional, vamos dizer assim, né? Isso, todo esse conflito institucional, né, e toda essa crise política, né, que é criada, ela piora muito a incerteza que as empresas enfrentam em relação à atividade econômica. Então é muito ao passo que esse tipo né, ao passo que as crises, que a crise política, né, escancaram uma inação muito grande do governo federal, por exemplo, isso impõe isso evidencia para as empresas que a crise ela deve durar muito, que não há horizonte para uma retomada sustentável, como não havia antes, né? Isso a gente tem que considerar que já não havia antes. Esse papo de que a economia brasileira estava decolando é mentira, sobretudo para as empresas. Então, brincadeira, né? É inacreditável, né? É balela. Para as empresas, o que a gente tinha era um contexto de alta capacidade ociosa. 2009 foi um ano que as empresas, pelo menos o setor industrial, ainda tinha alta capacidade ociosa e estavam altamente endividadas. E é esse o contexto que a crise atual atinge as empresas. Então, isso não existia. Então, se você já tem um contexto como esse, você tem uma crise política que aprofunda agora as crises, a crise econômica e sanitária, você tem uma piora, né, na confiança muito alta. Isso a gente vê, é claro, os investidores internacionais tirando dinheiro daqui o tempo inteiro. Assim, uma saída de capitais, por exemplo, do país. Isso escancara como as expectativas e a confiança estão reduzidas. Além disso, você tem um contexto em que a própria institucionalidade
instituída, né? O próprio governo demonstra que não está disposto a tomar medidas mais efetivas, né? E aí, nesse fatídico vídeo, nessa reunião deprimente que a gente viu, que a gente assistiu ontem, né, a gente viu o ministro da Fazenda, desculpa, da Economia, né? A gente vê o ministro da Economia dizendo que nós não vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar pequenas empresas. Nós podemos até salvar grandes empresas, mas as pequenas nós não vamos salvar. Gente, isso aponta para quem quer empreender, para o pequeno investidor, que você não tem apoio do governo, você não tem perspectiva de apoio do governo. Isso ignora, claro, traz uma série de problemáticas, porque isso ignora a configuração regional da economia brasileira, onde a economia e a atividade econômica acontece de fato, que são os municípios. Você tem uma grande maioria de municípios que são onde o emprego depende da atividade de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas correspondem por mais de 50% do emprego formal, né, no país, né? Além disso, no contexto de crise, você tem evidências empíricas de que as pequenas empresas elas são mais propensas, nas localidades menores, né, nos pequenos e médios municípios, essas pequenas empresas são muito mais propensas a manter seus funcionários, a assegurar os postos de trabalho por um tempo maior do que as grandes empresas, porque essas empresas têm alguma ligação maior, né, com uma relação mais próxima entre empresas e funcionários. Então, isso aponta, né, isso aponta para as empresas, né, que não, uma falta de perspectiva de apoio institucional. Por outro lado, se você olha com esses conflitos, né, institucionais, você instaura uma insegurança jurídica muito alta, né? E claro que já piora todo o contexto todo o contexto legal que já recai sobre as empresas e sobre a atividade produtiva pela burocracia, por ineficiência trazida por essa alta burocracia. Enfim, você tem esses conflitos, eles só pioram a situação da crise econômica, sem dúvida. Porque, enfim, porque você tira a previsibilidade de qualquer... E aponta, sem dúvida, também para um cenário de prolongamento da crise, né? Sim, Igor, talvez. Com toda certeza. Com toda certeza. Wallace, faça seu comentário aí, por favor. Tem uma coisa interessante que é sobre essa resiliência e questão de isolamento social. Porque quando a gente vai avaliar empresas e o dono das empresas, existem empresas e negócios e negócios. Então, assim, o tipo de empregado, ele é muito variado. Então, assim, boa parte dos empresários não tem curso superior. O pessoal do ensino médio que começou a trabalhar ali, foi conseguindo desenvolver alguma coisa. E isso afeta a forma como as empresas são planejadas. Então, o Sebrae tem incentivado muito os donos das empresas buscarem capacitação. Então, num momento como esse, ele demanda um conhecimento, ou pelo menos uma experiência de planejamento empresarial muito grande para conseguir passar por esse momento de incerteza muito grande. E, além disso, além do tipo de empresário, né, o tipo de conhecimento dele, se tem curso superior ou não, ou coisa do tipo, as empresas no Brasil também são muito diferenciadas, porque o dono do sacolão ali é um empresário, mas de uma envergadura muito diferente de um dono de uma fábrica de tecidos, de uma fábrica de sapato. Então, essa diferenciação de graus de formação do empresariado e do tipo de empresa vai influenciar muito essa resiliência diante dessa pandemia e contribui para fazer uma pressão para promover uma mudança nesse processo de isolamento social.
Então, eu gostaria de saber qual que é a sua percepção sobre esse ciclo de empresas e como que os estariam preparados ou não psicologicamente, em termos de formação, para aguentar esse período de isolamento. O fator psicológico ele influencia bastante na tomada de decisão e pode contribuir ou não para o sucesso pro sucesso ou não do controle da pandemia. É isso. Bacana, cara. Então, sem dúvida, o perfil das empresas vai ser crucial para isso, né? Não só o porte, o tipo de governança, é claro, a escolaridade não só do proprietário, né, do empresário, mas também que tipo de mão de obra que ela emprega, em que setor que ela está, né? Porque, claro, as empresas de setores que são considerados básicos, elas estão sofrendo com a redução da demanda, mas elas continuam em atividade. Então, a própria lógica setorial, ela implica pressões diferentes sobre os setores, sobre os empresários, e sobre essa pressão que eles vão fazer em conjunto pela abertura ou não, né? Se você está pensando em empresários que estão no setor, um dono de mercadinho, um dono de um sacolão, nesse momento, ele vê uma redução de demanda. Ele vê uma dificuldade de obter insumos, mas ele continua com a atividade. Agora, se você está pensando de um lojista que vende, que vende roupa, ou alguém que está em um setor considerado não básico, né? Um cara que conserta celular, que tem uma lojinha que faz um eletricista, por exemplo, se ele está numa cidade que não é setor básico, ele vai sofrer isso de uma forma muito diferente. Então, claro, você tem o perfil individual, claro, as crenças individuais, né? Você tem mesmo entre as pequenas empresas, você tem que considerar que há também uma diferença. Uma coisa que a gente tem percebido é que, mesmo em cidades onde as atividades retornam, com o controle, as empresas familiares, inteiramente familiares, elas são menos propensas, elas aparentam ser menos propensas a retomar as atividades. As empresas pequenas, que têm funcionários, elas são mais prováveis de retomar. Isso, aparentemente. Porque o empresário, ele pensa duas vezes em colocar ele mesmo e a família em risco. Mas se é um trabalhador que não tem uma vinculação pessoal, isso pode influenciar também essa percepção dele se deve retomar ou não. Então, em alguns lugares onde você tem essa retomada, né, estabelecimentos familiares eles tendem a ter uma postura mais pró-isolamento do que estabelecimento do mesmo tamanho que baseado em mão de obra de terceiros. Então, todas essas questões subjetivas, elas importam muito. Também o tipo de produto que essa empresa faz, claro, a gente está falando de um contexto em que demanda das empresas também serem mais inovadoras também. Então, claro, se você tem uma gestão, um empresário que ele tem uma visão mais inovadora, ele ainda consegue estabelecer algumas... Durante a crise, ele consegue criar algumas alternativas, estratégias, enfim, outras formas de comercialização de produtos, né, utilização de tecnologia, de comunicação, isso passa também por um perfil, né, sem dúvida. Né. Até mesmo o quanto de experiência teórica ou de ter passado por alguma formação, às vezes também melhora a capacidade de planejamento, de claro. Um documento e negociação. Claro, isso inclusive melhora as possibilidades, a capacidade dele de recorrer ao sistema financeiro, de acessar recursos em programas de incentivo governamentais, porque isso demanda projetos. E de exercer pressão política. Inclusive. Claro. Uma coisa é o perfil do grupo da excursão da Fiesp, né, que o governo fez lá
ao Supremo, né? Ao STF. Inclusive porque ali as pautas a serem trabalhadas ali naquele perfil, elas são variadas, né? Então, aquele perfil ali de empresário, né, de grandes empresas, eles, além de ir lá ter acesso direto ao presidente da República, né, e ao ministro da Economia, e eles sabem que se tudo der errado, eles vão ter ali na frente um refis, eles vão ter ali até injeção de recursos diretos para salvamento, créditos muito especiais e tal. O empresário pequeno, muitas vezes, ele só tem acesso à pressão ao poder local. E o poder local, ele está limitado a essa discussão se abre ou se não abre, né? O estabelecimento, se permite ou não permite o funcionamento. E não em linhas de salvamento, enfim, de crédito, a discussão dos parâmetros, né, de acesso a linhas de crédito. E aí, com relação a isso, Igor, e até complementando o que o Wallace colocou, eu te pergunto o seguinte, a leitura que a gente tem feito é de uma oferta de crédito muito tímida e, mais do que isso, a ausência de algumas medidas efetivas que permitam, né, que hajam na capacidade de sobrevivência das empresas nesse momento. Pegando como parâmetro, né, como parâmetro aí de comparação outras experiências internacionais, a gente vê governos na Europa, por exemplo, arcando com boa parte da folha salarial nesse momento de emergência, né? Então, como que você tem visto isso? Exatamente, essa é a minha percepção também. O que a gente tem é uma estratégia de ação que focada, uma estratégia de ação tímida, né, focada no crédito, em incentivos ao crédito, e é isso que a gente já discutiu aqui. Esse tipo de ação ela é inefetiva se a gente não repensar a estrutura financeira, a estrutura bancária que a gente tem, porque no período de crise a gente vai ver que os bancos eles sempre vão manter a sua lucratividade, e para manter essa sua lucratividade ele vai reduzir crédito, vai aumentar esse spread bancário. Isso é sistêmico, isso é evidente em todas as crises, isso é evidente nas 3 últimas crises que a gente viu nos últimos 12 anos. O sistema bancário brasileiro, ele vai reduzir crédito, ele vai aumentar spread, e ele vai aproveitar todos os afrouxamentos em termos de liquidez que o Banco Central e que o governo oferecer para manter a sua lucratividade. Então, esse canal, né, no período de crise, ele se mostra altamente inefetivo. Então, nós temos que pensar para contrabalancear isso, o papel dos bancos públicos no crédito, o papel do BNDES, repensar e retomar o papel do BNDES, e, claro, ações diretas do governo. Essa ação de que o governo tome para si a responsabilidade de arcar e de garantir o emprego ali. Porque o que o governo fez foi permitir tentar facilitar as condições de crédito para as empresas para a manutenção do emprego, mas o banco ele vai ter que arcar com o crédito mais para frente. Inclusive, o presidente da República vetou ele vetou itens, né, que prorrogavam o pagamento, né, que prorrogavam o início do pagamento dos empréstimos para 8 meses. Isso foi vetado pelo presidente da República. Então, são basicamente medidas que passam por mediação do sistema financeiro e que necessariamente que necessariamente requerem que o empresário tenha certeza de que daqui a um ano ele já tem a condição de pagamento, e num contexto como esse isso é muito incerto. Então um tipo de medida como essa, ele enfrenta o sistema financeiro que aumenta, que raciona crédito no período de crise, e o empresário que não tem condições de prever esse fluxo de receita num curto prazo que vá ser suficiente para pagar o empréstimo. Então, uma empresa altamente endividada, como uma grande quantidade das empresas já estavam na crise,
não vai ter condição de recorrer a esse sistema de crédito para manter o emprego. Então, de fato, né, nós precisaríamos de um desenho de políticas nesse estilo, né, de políticas em que o governo tomasse medidas mais efetivas para garantir o emprego, enfim, e garantir alguma permanência da estrutura das empresas, para quando isso tudo passar, a gente poder pensar na retomada. Enfim, uma retomada daquilo que a gente deixou lá em 2014 para trás. Porque quando a gente pensar em retomada, não é retomada desse ano. Quando a gente pensar em retomada, é retomada de provavelmente 5 anos atrás, porque a gente não voltou ainda. A pancada é muito forte, né? O Wallace, Jonas, já para a gente partir para o encerramento, vocês teriam mais algum comentário? Que aí, logo em seguida, a gente já vai fazer a nossa pergunta clássica aí para o Igor. Não, na verdade, é muito satisfeito em ouvir o Igor Tupy trazer essas informações extremamente qualificadas sobre a resiliência, sobre esses comentários econômicos recentes, né? E saber, assim, que muitas delas vêm sempre muito de encontro com o que a gente vem debatendo aqui, né? Com essa importância das instituições bem estabelecidas, com as regras do jogo claras e com essa relação, né, que a gente tem frágil na economia, principalmente das pequenas empresas, que representam a maior parte, né, ou pelo menos 50% dos empregos da economia nacional, né. Os meus comentários vão nessa linha, né, e infelizmente a gente tem um cenário assim direcionado para as expectativas futuras, né, muito sombrio, né, para essas relações. Né. Wallace. Não, eu tô tranquilo, eu fico feliz de rever o Igor, e a gente vai, com o tempo aí, a gente vai vendo do que vai acontecendo e vai analisando a situação. Basicamente é isso. Pois é. Ô, Igor, foi um prazer, viu, cara? Assim, uma conversa riquíssima. Infelizmente, a gente está tendo que tê-la num cenário assim, muito complicado, né? Tanto do ponto de vista econômico, como ser muito bem exposto para a gente aqui, e no cenário político, né? Pegando o gancho dessa sua fala, a gente está ainda fazendo a digestão desse vídeo, né? Desse vídeo da tal reunião ministerial, e aí o ministro também falou, né? Nos bancos públicos eles vão fazer o que eu quiser, né? Eles vão fazer o que eu quiser, e não tem essa de socorrer, o que já casa com uma declaração algumas semanas atrás dos próprios secretários lá do Ministério da Economia, falando que o BNDES não vai ser, não vai socorrer ninguém, né? Não vai. Eu até me esqueci já que a expressão, mas foi uma expressão bastante forte, que vai nesse sentido de que não tem socorro para ninguém, não. Enfim, e o que agrava os problemas dessa crise, infelizmente, né? Então, com base nisso tudo, Igor, que você falou, e assim, já te agradecendo demais pela participação, te dizendo que as portas estão sempre abertas, né? Essa é uma iniciativa nossa, né? De pessoas aí, de economistas que estão preocupados mesmo em contribuir com o debate público. Então, esse programa aqui é um programa coletivo e de iniciativa de muita gente e está sempre com as portas abertas para você também, e para todos os nossos colegas, as pessoas que desejam aí em compartilhar com o debate público e colocar seu conhecimento à disposição para que a gente possa ajudar a população a enfrentar as questões, né? Então, já te agradecendo muito e te faço a pergunta, Igor, diante disso tudo, para onde vamos? Pergunta difícil, mas eu agradeço vocês, Jonas, Wesley, Wallace. É sempre um prazer assim, revê-los e a gente poder conversar, né, sobre economia. Parabéns pela iniciativa. Eu acho, nesse momento, isso cumpre o nosso papel, né? Cumpre o papel para que a gente tem se formado pela universidade pública gratuita de qualidade para retornar à sociedade. Isso é um momento de reforçar isso, né, de reforçar
com bem esse retorno, né, que a universidade dá à sociedade pode fazer, e esse momento mais apropriado para isso. Então, parabéns aí pela iniciativa, muito bacana. Para onde vamos nesse momento? Na minha opinião, a gente caminha numa situação de aprofundamento de crises, infelizmente. Assim, não sou otimista, né? Para os próximos meses. Eu acho que nós caminhamos para um aprofundamento, né, dos conflitos econômicos, à medida em que nós não somos capazes, nós não temos uma coordenação capaz essa coordenação não é capaz de aplacar os ânimos, não é capaz de frear os conflitos distributivos que vão emergir aí, tanto em relação a setores separados, em termos setoriais, que vão emergir em termos sociais, né, em termos políticos, em termos institucionais. Então, nos próximos meses, o que eu aguardo aí é uma intensificação de conflitos distributivos, sociais, políticos, institucionais, né? E nós precisamos pensar uma forma de fazer frente a isso, né? Acho que o urgente agora é que a gente pense como fazer frente a essa intensificação de conflitos. Eu queria estar aqui falando que eu acho que, né, que daqui a alguns meses nós vamos estar se recuperando, e nós vamos estar... Mas, infelizmente, depois acho que ainda é o rescaldo disso tudo que a gente está vivendo, mas acho que agora a gente precisa reconhecer, né, que essa intensificação de conflitos, para a gente pensar o que pode ser feito, como a gente pode reagir, né? Se o governo, se as instituições não reagem, como nós podemos, né, reagir a isso. Força, coragem aí pra gente enfrentar todo esse processo. E isso aí, até a próxima. Igor, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço, gente.